A Ásia bom, ela é muito mais que um continente. É praticamente um mundo à parte, sabe? Do ponto mais alto da Terra ao país mais populoso, ela tem uma escala de extremos que, sinceramente, é difícil até de imaginar. Então, fica a pergunta: como é que a gente começa a entender um lugar tão gigantesco? Olha, só de bater o olho no mapa da Ásia, a gente já fica meio perdido. Como é que se conecta na mesma ideia os desertos escaldantes do Oriente Médio com as tundras congeladas da Sibéria? Ou as cidades superfuturistas de Tóquio com vilarejos super remotos lá no Himalaia? Parece impossível, né? Mas tem um jeito, tem uma chave para decifrar esse quebra-cabeça. E a chave é a seguinte: não dá para tentar engolir tudo de uma vez. A resposta está na regionalização. A gente vai fazer exatamente isso: quebrar esse gigante em 6 partes. 6 regiões que fazem mais sentido, cada uma com a sua cara, com a sua própria história. E é assim que o que parece super complexo começa a ficar mais claro. Então, nosso roteiro vai passar por essas 6 regiões principais. A gente começa pelo imenso norte e centro, depois mergulha no mundo árido do Oriente Médio, vai sentir o ritmo das monções, explorar o poder do Extremo Oriente e, no final, a gente junta todas as peças para entender esse continente de contrastes. Vamos nessa? Nossa primeira parada é numa terra de horizontes que parecem não ter fim: o norte e o centro da Ásia. Basicamente, duas paisagens mandam aqui: o gelo implacável da Sibéria e as estepes gigantescas que um dia foram o palco de grandes impérios nômades. Pensa assim, de um lado, a gente tem a Ásia Setentrional, que é, na prática, a Sibéria russa. É uma região de frio extremo, mas com uma riqueza absurda em recursos naturais. Do outro lado, a Ásia Central, com suas 5 nações que saíram da antiga União Soviética. Ali, a paisagem já é bem mais seca e a economia hoje em dia gira muito em torno do petróleo do Mar Cáspio. O que realmente define a Ásia Setentrional é a palavra extremos. Imagina só, invernos de 50 graus negativos. A vegetação que consegue sobreviver ali é única: a floresta imensa de taiga e a tundra congelada. E debaixo desse gelo todo tem uma riqueza que impressiona. Não só petróleo e gás, mas também o Chernozion, que é simplesmente um dos solos mais férteis do planeta. Agora, vamos para a Ásia Central. A paisagem aqui muda completamente, fica muito mais árida. Essa região, formada pelos famosos estões, é um mundo de estepes e desertos. Fazer agricultura aqui é um desafio, então a grande aposta econômica está no petróleo do Mar Cáspio. O problema é que essa riqueza toda convive com um histórico complicado de instabilidade política e vários conflitos étnicos. Beleza, agora a gente muda de cenário de novo e vai para uma região definida pela secura e por uma importância estratégica global absurda: o Oriente Médio. O Oriente Médio é uma terra de extremos, de clima, mas também de uma importância global gigantesca. Foi o berço de civilizações incríveis como a Mesopotâmia e hoje é o coração da produção mundial de petróleo. E, embora a gente pense logo em árabes e muçulmanos, a região é um mosaico cultural super complexo, onde o passado milenar e o futuro da energia se encontram o tempo todo. Ok, deixamos o mundo árido para trás e entramos numa parte da Ásia onde a vida é totalmente regida por um fenômeno da natureza poderosíssimo: as monções. Então, bem-vindos ao Sul e Sudeste Asiático. Mas o que é exatamente uma monção? Pensa nela como se fosse a respiração do continente. É sério, é uma inversão gigante dos ventos que acontece todo ano. No verão, os ventos sopram do oceano para a terra, trazendo chuvas torrenciais que dão vida às plantações. No inverno, o fluxo se inverte, e aí vem a estação seca. Isso não é só o clima, gente, é o pulso que dita a agricultura, a cultura e a vida de mais de 1 bilhão de pessoas. E o mais interessante é que, embora as monções unam essas duas regiões, a geografia delas é totalmente diferente. O sul da Ásia é basicamente a massa de terra gigante da Índia, com a muralha do Himalaia protegendo tudo. Já o Sudeste Asiático é um espelho d'água, um mosaico de ilhas e penínsulas que nasceu do fogo de vulcões e que hoje é o lar dos famosos tigres asiáticos e suas economias explosivas. E essa é a grande dualidade do Sudeste Asiático. De um lado, você tem o brilho de um crescimento econômico que foi, uau, explosivo, levantando arranha-céus em lugares como Singapura e Malásia. Do outro lado, você tem a sombra de uma natureza totalmente imprevisível, uma vulnerabilidade constante a terremotos e vulcões que podem, literalmente, mudar tudo num piscar de olhos. E essa vulnerabilidade, infelizmente, tem um custo humano devastador. O tsunami de 2004, que foi causado por um terremoto submarino, levou à morte de cerca de 230 mil pessoas.
É um lembrete brutal das forças da natureza que moldam essa região. Enquanto isso, lá no sul da Ásia, a escala das coisas, tanto humana quanto geográfica, é simplesmente avassaladora. A Índia, sozinha, tem quase 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. A paisagem tem os picos mais altos do planeta, mas essa grandeza toda convive lado a lado com desafios igualmente gigantescos. Uma desigualdade social profunda e a luta diária de milhões de pessoas por coisas básicas como saneamento. Nossa jornada continua, agora em direção ao Extremo Oriente. Essa é uma região onde o futuro parece estar sendo construído sobre uma base geologicamente bem estável. É aqui que potências econômicas globais e tecnologia de ponta convivem com a ameaça constante de vulcões e terremotos. E para entender o Extremo Oriente, a gente precisa falar do Círculo de Fogo do Pacífico. Imagina uma falha geológica gigante em forma de ferradura que dá a volta no oceano. Pois é, cerca de 90% dos terremotos do mundo acontecem ali. Isso explica por que a vida em lugares como o Japão é uma adaptação constante a tremores e vulcões. E o contraste econômico aqui é impressionante. A gente tem o Japão, uma potência tecnológica já consolidada. Do lado, a China, que protagonizou o crescimento mais rápido e maluco do século XXI. E no outro extremo, completamente isolada, a Coreia do Norte, com uma economia super rígida, planejada, quase parada no tempo. Resumindo, o Extremo Oriente é a própria definição de dinamismo. É uma região que puxa a economia do mundo para frente, mesmo estando em cima de uma das áreas geologicamente mais ativas do planeta. Dos planaltos da Mongólia às planícies férteis da China, é um lugar onde poder e vulnerabilidade andam de mãos dadas. Bom, a gente viajou do gelo da Sibéria às ilhas vulcânicas, dos desertos áridos às megacidades. Agora, chegou a hora de juntar todas essas peças e, finalmente, enxergar o quadro completo. E aqui está, o quadro completo se revela. São 6 regiões, com 6 identidades bem diferentes. O norte, vasto e cheio de recursos. O centro, árido e em plena transição. O Oriente Médio, definido pelo petróleo. O sul, moldado pelas monções. O sudeste, vivendo entre o crescimento e a instabilidade. E o Extremo Oriente, com seu poder econômico que ninguém contesta. Então, a grande conclusão é essa: não existe uma Ásia. O que a gente viu aqui foi um mosaico impressionante de vários mundos, cada um com sua geografia, sua história e seu próprio destino, mas todos dividindo o mesmo teto, o mesmo continente. Isso nos leva a uma última pergunta. Conforme esses mundos todos se conectam cada vez mais, que força vai prevalecer nesse continente de contrastes? Vão ser as pontes da cooperação ou os muros do conflito? A resposta para essa pergunta não vai definir só o futuro da Ásia, mas de muitas formas, o futuro de todos nós.